E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: estas castas não podem sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Glória seja dada ao nome do Senhor. Essa passagem que ele fala deste jovem lunático e o seu pai desesperado porque o seu filho se encontrava naquela situação de aquela opressão de Satanás, de tal maneira que ele tinha aquele comportamento, queria se matar, queria se jogar no fogo. E assim Satanás fazia de tudo na sua vida. Ele era ali como fácil de ser manipulado por Satanás aqui na terra. E foi preciso ali que aquele pai buscasse a Jesus Cristo para ter uma solução para aquela situação que para ele ali os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, aquela opressão de Satanás, e o pai estava desesperado. Meu filho se encontra nessa situação, se joga no fogo, está querendo se matar, mas eu venho recorrer a ti, Jesus Cristo. E ele, Jesus Cristo, ouvindo aquelas palavras daquele pai ali em desespero, queridos, clamando a Jesus Cristo, clamando: Senhor, tem misericórdia do meu filho que se encontra nessa situação. E quantos jovens e quantos filhos a mãe está aí no desespero, por quê? Ou está no caminho aí mal, um caminho que leva à morte, um caminho até das drogas, e a mãe está no desespero porque acha até que pela lei aqui da terra, e tenta assim recursos que ela tem disponíveis aqui na terra para ver se soluciona este problema do seu filho. E aquela opressão de Satanás também é o motivo que Satanás tem propiciado aos jovens também a entrarem pelo caminho do mal. A opressão de Satanás é terrível, é o opróbrio de Satanás em nossas vidas, por causa do pecado que oprime o jovem aqui na terra, oprime o homem, oprime a mulher aqui na terra, de tal maneira que leva o homem, leva o jovem a pecar, queridos, a procurar o caminho mau, a procurar o caminho da sua destruição e da sua morte. Mas o Senhor e Salvador Jesus Cristo está na hora certa, ele chega na hora certa, e aquele pai, no desespero, foi buscar, bateu na porta certa, no lugar certo, e quem poderia socorrer-lhe era Jesus Cristo. Não tinha ninguém mais, que nem os seus discípulos conseguiam mais, nem os seus discípulos. E Jesus mesmo disse: esta casta só sai com jejum e oração. E nós sabemos que a opressão de Satanás é terrível. É terrível. O mundo se encontra manipulado por Satanás. As pessoas não se apercebem da opressão de Satanás, e é levado por Satanás. É como o vento. O vento sopra de um lado e para o outro. Lá vai aquele homem, lá vai aquela mulher para a prostituição, para a bebedice, e ali arriscado até, queridos, adquirir ali uma doença contagiosa ali, como a AIDS mesmo, através da prostituição. Apesar de pregarmos o Evangelho e dizer que o caminho que leva o homem para o céu é Jesus Cristo, é um caminho estreito, é um caminho que temos que perseverar em santificação, temos que abominar as obras da carne, seja a prostituição, seja a bebedice, tudo mais que Satanás propicia aqui na terra, para o homem, para a mulher, para o jovem pecar. Então nós temos que perseverar para chegarmos no céu de glória. E é assim que o Senhor Jesus Cristo, ele pregava no passado e dizia, falava dessa comunhão com o Senhor. E este pai desesperado, os discípulos, como diz no versículo 14,
E quando se aproximaram dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão vendo ficou espantada, e correndo para ele o saudaram, e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mundo, e este, onde quer que eu apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Jesus falou com os seus discípulos, conversou com ele. Aquele pai desesperado conversava ali com Jesus, falava daquela situação. O seu pai dizia ali: os teus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio que está na vida do meu filho. E o demônio, queridos, ele oprime uma vida aqui. A coisa é muito séria aqui na terra, e as pessoas não se apercebem que Satanás, tem até uma passagem, não me recordo bem onde fica, mas ele diz que quando a pessoa está no evangelho, depois que deixa o evangelho, a casa não está limpa, limpa, varrida, adornada. Aí o inimigo vem, traz mais 7 demônios com ele para habitar naquela casa, e o estado daquela pessoa fica pior do que antes. Fica pior do que antes, porque ele traz mais 7 demônios. Então isso aí é evidente que esses demônios, ele tem muita facilidade, apesar das pessoas só identificarem um demônio quando ele se manifesta. Se manifestou, então a pessoa está ali falando, ou se clamando, ou dizendo ali através de alguma expressão na sua voz ali, de uma opressão de Satanás aqui na terra. Então as pessoas só percebem dessa manifestação quando acontece isso. Mas, queridos, como essa passagem do jovem lunático se fala deste jovem, então nós sabemos que nós estamos sujeitos também à opressão de Satanás aqui na terra. Ninguém está isento aqui na terra, não, queridos. Não está isento. Pelo fato deste jovem estar nesta condição, e nós também estamos, queridos, sujeitos à opressão de Satanás, porque ele quer matar, roubar e destruir. E ele diz: e onde quer que eu apanhe, despedaça, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse: geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, envolvia-se espumando. Então nós vemos ali que o demoniado, daquele jovem, estava assim, endemoniado. E quando Jesus ia se aproximando, aquele jovem ali, aquele demônio que se encontrava na vida daquele jovem, se manifestou de tal maneira que foi visível. Ele caiu no chão, como ele diz, ele se revolvia, se espumando, quando estava na presença de Jesus Cristo. Quando está na presença de Jesus Cristo, na unção de Deus, Jesus Cristo ali, o Filho de Deus, o inimigo ali começou a se revolver, começou a se espumar, começou ali, a se manifestar aqui na terra e mostrar aqui na terra a sua face aqui na terra, de opressão, de opróbrio, para destruir o homem aqui, o jovem aqui na terra, e faz do homem escravo aqui na terra, o feitor, o escravizador. Glória seja dada ao nome do Senhor. Faz do homem um escravo do pecado. Satanás é assim, ele tem a sua astúcia e a sua forma de trabalhar aqui na terra para destruir o homem, o jovem, a mulher aqui. Glória seja dada ao nome do Senhor. E assim, queridos, a palavra de Deus, mais uma vez, dando prosseguimento à palavra do Senhor, e ele respondendo disse: geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós... Paz do seu irmão. Ninguém respondeu. Assim, né? Até quando...
Então o Senhor, quando ele viu, logo o espírito agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Veja como era a situação daquele jovem. Revolvia-se espumando. E assim também, quando existe a unção de Deus em nossas vidas, querido, como foi na vida de Jesus Cristo, quando ele chegava a Satanás ali, os demoniados se manifestavam. É assim mesmo, quando existe a unção de Deus a respeito de Satanás aqui na terra, ele se apercebe. Está ali um homem de Deus com a unção de Deus, e está ali uma mulher de Deus com a unção de Deus. Satanás ali estremece, ele cai, ele se revolve no chão, ele se espuma no chão, porque existe a unção de Deus. E não se faz um trabalho de Deus aqui na terra sem a unção de Deus, não, queridos. Não, porque Satanás não respeita, não. Ele só respeita o homem de Deus quando está na unção de Deus. Aí ele respeita. Ele respeita, ele cai por terra, queridos. E como aconteceu com este jovem, quando estava na presença de Jesus, com a unção de Deus aqui na terra, o demônio se manifestou e aquele jovem caiu no chão. É assim que acontece. Tem que existir a unção de Deus em nossas vidas, para que Satanás ele possa respeitar e possa que ou se entrega ao Senhor, ou se rende ao Senhor, ou muitos fogem em carreira, fogem em debandada, ou se entrega ao Senhor, aceita Jesus Cristo, ou sai em retirada. É a ação de Satanás, é essa, queridos. Às vezes ele não quer ter um confronto com alguém aqui na terra, com Jesus Cristo, ele não quer o confronto. E muitas vezes quando ele é surpreendido, como este jovem foi surpreendido por Jesus Cristo, o pai desesperado clamava ali, Jesus, tem misericórdia do meu filho que se encontra endemoniado, Jesus. Os teus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio na sua vida, não conseguiu. E Jesus chamou ali, foi ali, estava aquele jovem, como ele diz na sua palavra. Ele ainda respondeu, ele disse: ô geração incrédula, falava da incredulidade dos discípulos, com certeza a incredulidade deles, querido, que faltou fé, cadê a fé desses discípulos? Com certeza Jesus ali repreendia-os falando que geração incrédula, não crê, que geração incrédula, não crê, e por falta desta fé, por causa da incredulidade, estava ali aquele jovem endemoniado e precisava ser liberto na sua vida, precisava da libertação do Senhor. E nós também, querido, temos que ser um instrumento nas mãos do Senhor aqui na terra, para que as opressões de Satanás possa ser expulsa de nossas vidas e nós possamos ser libertos também em nome de Jesus Cristo. Seja a opressão qual for na tua vida, e nesta tarde eu estou declarando em nome de Jesus que esta opressão seja expulsa da tua vida, para que tu possas ser liberta ou liberto e possa adorar um Deus verdadeiro que fez os céus e a terra, e você possa caminhar aqui na terra adorando a este Deus tão maravilhoso, glorificando a Ele e bendizendo a Ele aqui nesta terra, que seja qual for a opressão de Satanás na tua vida, apesar de você nem se aperceber aqui na terra, nem se aperceber, porque ele é disfarçado, a sua opressão, a sua maneira aqui de oprimir o homem é disfarçada, de tal maneira como ele não percebe que está sendo oprimido por Satanás. É o próprio de Satanás na vida do homem, da mulher, do jovem aqui na terra, que faz ele se prostituir, que faz ele aí para bebedice, que faz também, queridos, o homem praticar todo o mal aqui na terra, seja criminalidade, e está ali praticando a criminalidade por causa ali do opróbrio de Satanás. E Satanás, ele é assim, que ele tinha agido assim, desta forma aqui na terra, para destruir o homem. E só se nós não estivermos em comunhão com Deus, que seremos presa fácil de Satanás. Não é fácil não, temos que estarmos em comunhão com Deus, orando ao Senhor, e também jejuando também, para
que Deus assim possa estar sempre revestidos. Só apesar de estarmos com a coraça da salvação, a palavra de Deus, mas estamos também em oração, estamos também em comunhão, tudo isso é que nos fortalece aqui na terra para resistirmos a Satanás e o seu opróbrio aqui na terra, para não sermos destruídos aqui na terra e não sermos presa fácil de Satanás. Aí ele diz assim: vai lá para bebedice, vai lá para a prostituição, e lá vai o homem, lá vai a mulher, queridos, meu Deus. Aí fica fácil o homem ser conduzido para a sua destruição. E ele diz assim: então céu-lhe, quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. Veja que situação, desde a infância este jovem se encontrava ali naquela situação, se jogava no fogo ali, queria se matar, o pai desesperado, e com certeza, quem sabe, aquele pai prendia aquele filho na sua casa. Apesar dele ser pequeno, é fácil de controlar quando é jovem, pequeno, né? Como ele diz aqui, ser um menino. Mas o menino jovem, mas é fácil de controlar. Imagina aquele pai, no passado, prendendo o seu filho em casa para que ele não se matasse, não se destruísse aqui na terra por causa de um demônio que se apossava ali do seu corpo e fazia ele agir daquela natureza, daquela forma, querendo se matar, se jogar no fogo. E tanto Jesus perguntou ao pai dele: quanto tempo há que ele sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Tem compaixão de nós. O pai está falando pelo seu filho, queridos. Ele diz: ajuda-nos, Senhor Jesus, ajuda-nos. Ele usa a palavra, ele usa ali a conjugação nós, ajuda-nos, Senhor. Ajuda nós, Senhor, tanto a ele como a seu filho, porque ele sofria também. Não só o seu filho sofria ali, com aquele estado ali de opressão de Satanás aqui na terra, e o pai também sofria. O pai estava ali desde a infância, acompanhava o seu filho, aquele sofrimento ali, dia por dia, ano após ano. O pai ali vendo o seu filho naquele estado, naquela situação, querido, causa tristeza. Causa tristeza. E às vezes a medicina não tem explicação. Eu acho ali que se a pessoa tomar um remédio, uma medicação tal, vai resolver o problema, e continua aquela pessoa com o mesmo problema, sem solução aqui na terra. E continua ali o opróbrio de Satanás, a opressão de um demônio aqui na terra, que se apossa de uma vida aqui na terra e faz ele procurar a sua destruição aqui na terra, como acontecia com este jovem. O jovem ali, o lunático, e diz assim: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Veja como era o que Jesus falava ali sobre o crer, sobre a nossa fé no Senhor, sobre a nossa fé em Deus. Se tu crê, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. E por falta de fé, com certeza aquele pai estava ali sofrendo, e por falta de fé, os discípulos não puderam expulsar aqueles demônios, por falta de fé. E Jesus estava ali ensinando, dando a receita, dizendo que lhe faltou jejum, lhe faltou oração, para que eles pudessem ali expulsar aquele demônio. Faltou tudo isso na vida dos discípulos. Era preciso que eles orassem mais, era preciso que eles jejuassem mais, para que ali Deus pudesse usá-los para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aquele jovem ser liberto. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estamos aqui nesta tarde, querido, falamos desta opressão do inimigo em nossas vidas. Só pelo fato de alguém estar aqui
aqui distanciados dos caminhos do Senhor, é uma presa fácil de Satanás. É uma presa fácil, é muito fácil ser levado para a prostituição, é muito fácil ser levado para a bebedice, tudo isso, porque se torna uma presa fácil de Satanás, que leva o homem a praticar todas esses atos abomináveis aos olhos de Deus, que distancia o homem de Deus, faz o homem praticar tantas coisas terríveis aqui na terra, abominações, coisas terríveis, que destrói a alma do homem, destrói a vida do homem, destrói a honradez do homem aqui na terra, destrói a honradez, faz do homem que uma desgraça, uma imoralidade aqui na terra. O homem que era para ter uma honradez, uma moral aqui na terra, se torna uma pessoa, uma moral abaixo, querido, uma moral vergonhosa aqui na terra. Por quê? Porque ele tem sido presa fácil nas mãos de Satanás aqui na terra. Se deixa ser levado, se deixa ser conduzido por Satanás, lá vai aquele homem para o pecado. Mas Jesus, ele fala de se conhecermos o Filho, verdadeiramente seremos livres. Se vocês conhecerem este Filho, no qual eu estou falando aqui na terra, Jesus Cristo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis o Filho de Deus, e este mesmo Filho, Filho de Deus, através da sua verdade, vos libertará. E verdadeiramente sereis livres da opressão de Satanás, do opróbrio de Satanás, dos demônios que possam a querer ali envolver as nossas vidas para nós pecarmos e nós praticarmos qualquer ato abominável aos olhos de Deus aqui na terra. Aí sim, que nós vamos estarmos revestidos aqui, né, com a unção de Deus, com a palavra de Deus em nossas vidas. Estaremos aqui selados pelo Senhor, estaremos aqui protegidos pelo Senhor. Ele envia ali o seu Consolador, a sua presença aqui na terra, para nós assim termos uma vida em comunhão com Deus, andarmos na sua presença, resistimos a Satanás, os oferecimentos de Satanás, e podemos assim sermos mais que vencedores aqui na terra. E dizemos a Satanás que ele não é dono de nossa vida, não. O Senhor é o dono da minha vida, ele quem manda a minha vida. Ele é quem é meu Senhor, ele é quem manda. Então eu estou caminhando para o céu, e as obras de Satanás nós resistimos aqui na terra, porque estamos em condições de resistir se estivermos em comunhão com Deus. Se estivermos em comunhão com Deus, estamos capacitados para resistirmos à opressão de Satanás. Mas se não estivermos em comunhão com Deus, fica muito fácil Satanás nos conduzir a pecar. É muito fácil, é presa fácil para Satanás. E diz assim: e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Veja que aquele pai, que ele começou a chorar, a clamar, e lágrimas começaram a cair dos seus olhos. As lágrimas começaram a cair dos seus olhos. É assim que acontece em nossas vidas, queridos. Aquela mãe que vê o seu filho ali nas drogas, na bebedice ali. Eu sei que o mundo assim propicia essas coisas. E a mãe às vezes nem liga, porque vê o filho ali com os amigos na bebedice e pensa que isso é a coisa mais natural do mundo, porque não existe aqui na lei dos homens aqui nada que o condene aqui na terra, mas só que a bebida leva também a outros males aqui na terra. Em consequência, não pode perder até a sua vida. Vai dirigir um veículo ali, termina perdendo a sua vida. Vai discutir com outro, termina perdendo a sua vida. Vai para uma festa aí, uma danceteria, está ali, a pessoa dá um tiro ali. E aquela pessoa perde a vida, porque não era para estar naquele lugar, era para estar ali em comunhão com Deus, buscando a presença de Deus, distanciado assim desses costumes de Satanás, mudando aqui na terra, de Satanás aqui na terra, que propicia o homem a buscar essas coisas que para a humanidade, para a lei do nosso país, é a coisa mais natural do mundo acontecer.
Só que para Deus não existe comunhão com Deus quando alguém está praticando esses atos aqui na terra. Alguém que é de Deus, autêntico homem de Deus, mulher de Deus, não vai estar numa danceteria não, queridos. Não vai estar lá na bebedice não, é autêntico homem de Deus, uma mulher de Deus, não vai fazer essas coisas não, não vai, não, é abominação aos olhos de Deus. Não existe comunhão com Deus. Como é que o Espírito Santo de Deus vai habitar no corpo desse, queridos? O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Como é que pode haver comunhão com a pessoa que está na bebedice, na prostituição? Não existe comunhão nenhuma, queridos. O homem está procurando a sua própria morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Como é que alguém vai poder ter comunhão com Deus se está na bebedice? Não vai não, queridos. Se está numa danceteria ali, propiciando o homem ali a se prostituir e adquirir até uma AIDS. Quantas pessoas nesse carnaval foram contaminadas com o vírus da AIDS? Quantas? Ah, querido, isso é fácil. Com o tempo daqui a uns 2, 3 anos, vocês vão ver o resultado. Muitos que entraram ali na prostituição. Escutei até uma história de um cidadão que estava no ônibus, no qual eu estava a caminho da minha casa. Ele dizia que tinha uma pessoa conhecida dele que foi para o Galo da Madrugada. E esse jovem ali convidou ele: vamos para o Galo da Madrugada. E ele disse: não, eu não vou não. Vou ficar na minha casa mesmo. Eu tenho minhas coisas para fazer, não vou para esse Galo da Madrugada não. E aquele jovem foi com mais alguns amigos. Enquanto estava ali naquela festa do Galo da Madrugada, um cidadão ali com uma seringa ali furou a sua perna. E depois ele sentiu, ele disse para os colegas assim: eu senti que foi furado. Ele viu aquele sangue ali na sua perna, ele disse: eu senti que foi furado. Depois ele foi para o hospital para saber o resultado daquilo ali. Resultado: ele foi contaminado pelo vírus da AIDS. Chegou em Olinda, foi lá em Olinda. Estava lá em Olinda, foi dizer para a sua noiva que ele ia morrer, pegou o revólver e se matou. Porque ele dizia que ia morrer, não tinha mais esperança para ele. E imagine quantas pessoas esse cidadão aí no Galo da Madrugada contaminou. Se ele já morreu, mas se ele estiver vivo ainda, será que ele não fez a mesma coisa? Não pegou aquela seringa e saiu furando as pessoas? Meu Deus! E essa foi a história que eu ouvi dentro de um coletivo aqui, na cidade aqui de Recife, em direção ali a Caxangá, e aquele cidadão estava falando isso. Eu fiquei estarrecido. Como é que pode uma coisa dessa, a pessoa agir dessa natureza? Mas tem pessoas que jogam até soda cáustica e muitas coisas ali, de cima daqueles prédios. Né? Nós temos, no passado era assim, imagine hoje. As pessoas fazem do mesmo jeito, querido. Não é fácil não. Mas se tivesse, querido, em comunhão com Deus, buscando a presença de Deus, essas coisas não aconteceriam na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus aqui na terra, até chegar no céu de glória. Então, queridos, carnaval tem provocado essa destruição também na vida de muitos aqui na terra. Se passou já nessa festa que é chamada Festa da Carne. Mas quantos perderam a sua vida nessa festa? Quantos, queridos? Porque lá no céu não entra ninguém dançando carnaval não. Lá no céu não entra não. Lá no céu só entra lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Lá não entra ninguém dançando carnaval no céu não. No céu não entra pecado de forma nenhuma. Lá no céu não entra pecado. São lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas estamos aqui